Olá! Oi, gente! Pronto, boa noite! Oi, Jô! Que frio que tá aqui, né, gente? A Jô também aqui de Curitiba. Tá frio, gente. Olha aqui. Meu Deus, amanhã vai fazer 8 graus. Como é que vocês estão? Onde vocês estão? Da onde vocês são? Tem pessoas que eu já conheço que estão sempre, tem quem tá conhecendo hoje. Quem tá chegando, bem-vindos todos. Boa noite. De onde vocês são? Tudo bem? Letícia. Oi, Mi. Né, Jô? Gente, que frio. Rafa, Vanessa. Oi, linda. Que bom que tu veio, então. Cuiabá, São Paulo, Berlândia, Minas Gerais. Hoje atendi 2 pessoas de Minas. Minas, ó. Rio, adoro o Rio. Cuiabá, Rio. Galera do Rio aí, né, também. Oi, Siqueira. Oi, Mi, quanto tempo? São Paulo, Alagoas, Rio. Francisco Beltrão, conhece essa cidade? Franca, Bahia. Bem-vindos todos, gente. Floripa, adoro Floripa. Minas, né, Mi? Quanto tempo eu não te vejo em Blumenau? Adoro todos esses lugares, gente. Sejam todos bem-vindos. Rio Grande do Sul, Bahia. Ah, que legal. Gente de todos os lados, eu fico muito feliz. Petrolina, Rio Grande. Bem-vindos todos. Então vamos lá? O que interessa, Piauí. Agora eu tenho que parar de ler, tá? Que senão eu me desconcentro. Vocês sabem que eu não gosto de tirar os comentários, porque eu gosto que vocês possam participar da maneira que der. Pelo menos para ir se expressando enquanto assistir a live. Então, eu não tiro os comentários, mas eu também não vou poder ficar lendo todos, tá? Então, vamos chegando. Todos a fim de conversar um pouquinho sobre aprender a tolerar a frustração? Como é que estão meus dentes? Posso ser feliz? Tudo limpinho. Bom, gente, aprender a tolerar a frustração é uma das tarefas mais simples, digamos assim, porque nós temos a tendência a querer ter as nossas vontades atendidas na hora que a gente quer. Por quê? Porque nós temos nossas sombras e porque os seres humanos são teimosos, nós, seres humanos, somos teimosos, mimados, consentidos, né? Encaixotados. São sombras dos seres humanos, de nós. E é bom que a gente comece a falar com mais liberdade disso, né? Em vez de ficar se sentindo o alecrim dourado, falando que ai, você viu fulana? Ai, fulana é muito mimada, nossa. Não sei como que ciclana aguenta ela, tão mimada que ela é. Ou então, ai, você viu que teimosa? Teimosa, nunca vi coisa igual. Como é que pode uma pessoa ser tão teimosa? Ai, se fosse eu. Sabe esses papos, gente? Quando eu escuto esses papos, eu só olho assim, ó. Meio de canto de olho, fecho minha boca, né? Porque não falo pra quem não me perguntou, isso eu aprendi. Antes eu saía dando opinião pra tudo e pra todos. Não falo mais, ó. Cara de paisagem. Né? Então, assim, enquanto a gente fica olhando aí sombras nos outros, né? Enquanto a gente fica dizendo como o outro isso, como o outro aquilo, meu Deus, quanto tempo perdido. Por quê? Porque somos todos seres humanos, temos sombras muito parecidas. Vaidade, mimadice, teimosia, infantilidades nossas de cada dia, apegos, posses, né? E a gente precisa reconhecer para poder manejar. Se a gente não quiser ser manejado pelas nossas sombras, nós precisamos conhecê-las, aceitá-las e trabalhá-las. Só que antes de trazer uma sombra para a luz, não há como a gente resolver isso. Então, em vez de ficar colocando o dedinho para fora, dizendo como fulano se comporta, o que fulano... Vitimismo é outra sombra.
do ser humano, né? Ai, olha o que o fulano fez comigo, nossa, olha o que aconteceu comigo. Gente, em vez disso, poder se responsabilizar pelas situações nas quais tu se coloca, poder se responsabilizar pelas sombras que sim, tu também tem, tu também acaba colocando nas suas relações. E sempre que tu olha, gratidão também, sempre que tu olha pra alguém e vê coisas assim, e começa a notar coisas que tu julga, olha pra você, olha pra ti e vê o que que tem em ti sobre isso que te incomoda naquela pessoa. Se tu acha alguém mimado, como que são os teus processos de mimadice? Se tu acha a pessoa teimosa, como são os teus processos de teimosia? Né? Se tu acha que todo mundo faz uma coisa errada e ruim com você, como é que tá o teu pezinho lá no vitimismo? Corpo inteiro no vitimismo, né? Como é que tu tem sido o autor da tua situação? Então, eu com os meus pacientes, gente, eu trabalho muito assim, eu acolho, mas a gente sempre, eu tenho paciente minha aí hoje, não me deixa mentir, eu acolho, mas a gente não trabalha num viés de vitimização. É num viés de o que tu vai fazer com isso que te aconteceu, ou tu percebe que tu se coloca nessa situação, o que teu autodestrutivo te leva para essa situação, né? Porque quando a gente não se dá um olhar de vitimismo, a gente consegue parar de ser tão frustrado. Quando a gente percebe as nossas sombras, a gente percebe por que é tão difícil tolerar a frustração. Porque eu quero que a minha vontade seja feita agora. Seja lá qual o meu sistema de funcionamento, meu padrão de funcionamento, eu quero agora. E se eu não tenho agora, eu me frustro. Se eu ponho muita expectativa, porque assim, gente, expectativa a gente sempre põe. Dizer assim, ai, nenhuma expectativa, isso não existe. Porque a gente tem o racional, a gente tem o pensamento e a gente tem a construção imaginativa. Então, sim, um pouco a gente expecta. Um pouco a gente põe de expectativa. Agora, um pouco. Se eu sou uma pessoa viciada em excesso de expectativa, eu vou me frustrar. Porque o que eu achei que ia acontecer, só aconteceu dentro da minha cabeça. E a realidade é uma coisa muito diferente disso. Então, eu preciso olhar para a realidade, para o mundo real, para a vida real e para aquilo que eu expecto, para aquilo que eu imagino que seja. E aí fazer uma média disso, né? Porque a gente precisa aprender a ser adulto, a gente precisa aprender a adultecer, e a adultecer tem totalmente a ver com aprender a tolerar frustração. Se eu não aprendo a tolerar a frustração, eu não tenho como realmente me colocar na minha vida como uma adulta, como um adulto. Eu só sou realmente um adulto na prática quando eu aprendo a tolerar a frustração. Ah, Ana, o que significa tolerar a frustração? Significa aceitar algumas coisas como vêm. Significa aceitar alguns nãos para situações que tu não gostaria que fossem nãos. Parar de brigar com as portas trancadas, com os amores indisponíveis. Parar de brigar em relações onde só tu tá se esforçando e não existe espaço para ti. Parar de brigar em trabalhos, empregos, vidas profissionais onde tu não sente nada de bom. Parar de brigar com tudo aquilo que tu gostaria que fosse, mas que não é. E muitas vezes aceitar é um processo de muita libertação. Muitas vezes não, sempre aceitar é um processo de muita libertação. Então, se tu ainda não consegue tolerar a frustração em nenhum âmbito, é porque tu ainda não adulteceu. É porque cronologicamente tu é um adulto, mas emocionalmente ainda não. E quando eu era mais nova, assim, quando eu era nova, ali adolescente e tal, eu achava que os adultos eram adultos. Eu achava que todo mundo que pagava boleto era adulto de verdade. E o que eu compreendi quando eu cresci é que não, que as pessoas elas têm idade de adulto, mas elas não se comportam como adultos. Muitas vezes a gente vê, gente, a maioria das brigas de casais, a maior parte dos conflitos, eles acontecem com duas crianças brigando,
não são adultos que estão brigando, são duas crianças. É assim, um morde o braço, o amiguinho morde o braço, o outro vai lá e morde o braço do amiguinho também, né? Hoje mesmo eu estava falando com uma paciente sobre isso. Como é se sentir adulta numa relação? Se alguém está sendo infantil contigo e metaforicamente morde o seu braço, tu como adulta olha para aquela criança e tu não vai morder o braço dela de volta, certo? Adultos não mordem crianças. A gente fala, cadê a mãe? Cadê a mãe desse garoto? Tem um garoto pendurado no meu braço. Quem é a mãe desse garoto? Ou dessa garota? Então, quando eu me comporto como adulta, eu já saio do viés da competitividade na minha relação, da posse. Eu já saio da mimadice, eu já saio da teimosia. E eu passo a não ter mais paciência para isso, para tolerar relacionamentos infantilizados, quando eu já cresci. Quando eu ainda não cresci, eu me coloco, me deixo em situações infantilizadas porque aquilo ressoa comigo. Logo, se eu ainda sou infantilizado emocionalmente, eu não consigo tolerar a frustração. Porque crianças não conseguem tolerar a frustração. Por isso a importância tão grande de ensiná-los a conseguir tolerar a frustração. É por isso que a gente fala pra criança assim, vai almoçar antes de comer o doce. Aí a criança reina, a criança chora, a criança... Se eu ceder porque eu não tô afim que enche o meu saco, eu já quero me resolver e deixar comer, o que essa criança vai entender? Que sempre que eu quero que algo aconteça, pode acontecer na ordem que eu quero, eu não tolerei esperar o doce para depois do almoço. Então eu cresço não tolerando que alguém me diga não. Eu cresço não tolerando que alguém termine o namoro comigo. Eu cresço não tolerando o não de um amigo. Eu cresço não tolerando o não para um trabalho que eu recebo. Então, tá vendo como vão sendo concebidas as coisas e como a gente vai ficando infantilizado? Todos nós, de certa maneira, acabamos sendo poupados na infância. E isso faz com que a gente tenha um pouco de dificuldade nisso. E também, ou pela via da superproteção ou pela via do abandono. Pessoas que são superprotegidas não toleram a frustração, porque ninguém possibilitou que elas se frustrassem, porque, ai, coitadinho, nossa. A criança faz, tem 5 adultos em cima, tá? Essa criança não vai tolerar a frustração, obviamente, porque nem pra gemer ela tem espaço. A pessoa que é abandonada, ela também não vai tolerar muito a frustração. Por quê? Porque ela sente que ela já sofreu demais. Ela sente que, quando ela é vitimista, claro, ela sente que a vida deve demais para ela. Então, tudo que vier é meu e eu não vou admitir nada, eu não vou tolerar porque eu já perdi demais. Então, são os dois extremos que levam a pessoa a não tolerar a frustração. E a gente precisa aprender a tolerar a frustração. A gente precisa aprender a adultecer e lidar com as coisas, porque não é tudo que vai quebrar a gente no meio. Às vezes é mais um sentimento, às vezes é mais uma sensação de que isso vai acontecer com a gente. Por quê? Porque eu não aprendi a esperar. O que é tolerar a frustração, gente? É aprender a esperar. Então eu vou contar pra vocês eu e os meus casos pessoais, né, para ilustrar as lives. Gente, é impressionante, porque quando a gente tem o rolê do autoconhecimento, quando a gente tem esse rolê de observar tudo como sinal e magia da vida, tudo que acontece com a gente observa e vê como uma grande lição, né? Eu pelo menos tenho isso na minha vida. Eu adotei um gato, certo? E eu tenho uma cachorra. E eu adotei um gato porque sim, porque sim, que a pessoa não tem muito juízo. Então eu já tenho 2 filhos, um cachorro e agora tenho um gato. E gato de rua, né? Já sofreu, tá? Adotei o gato. O que eu expectei na minha cabecinha? Vou pegar o gato, vou chegar na minha casa com o gato na cestinha ali, né, na caixinha, daí meu cachorro vai vir, ela vai tocar aquela música de Melhores Amigos Animais, eles vão se lamber, se abraçar no sofá, a gente vai assistir Netflix, nós 5, eu, meus 2 filhos e meus 2 bichos, como uma família feliz, né? Tudo bem, eu não pensei tanto assim, tô exagerando, mas é assim que vocês pensam, é assim que nós pensamos em algumas situações da nossa vida. A gente romantiza e depois não quer que se frustrar. Me diz como isso é possível, né? Então eu cheguei com o bicho dentro da gaiolinha, o que a Maite fez? Ficou serelepe, foi cheirar. O bicho fez um barulho que eu e minha filha e o pequeno, quase que a gente saiu e largou os bichos aqui, porque parecia que tinha virado um leão dentro daquela caixinha.
né? Então eu pensei, me ferrei, né? Me ferrei, pra que eu peguei esse gato? Foi a primeira coisa que eu pensei. Cadê toda a família? Por quê? Porque no momento, meu primeiro, né? O meu primeiro, minha primeira reação é tipo, ai, cara, por que eu fui fazer isso comigo, desorganizar minha vida? Não é assim que a gente se sente? Quando começa um relacionamento, quando termina um relacionamento, quando muda de emprego, quando muda de casa, quando muda de cidade. A mudança desorganiza. O que eu me senti? Desorganizada. O que me deu? Meio que um pavor. Um arrependimento instantâneo e um pavor. Fiquei tensa, grudei os ombros nas orelhas e pensei, tô ferrada, né? Como é que eu vou fazer isso? E tudo por quê? Porque eu não quero esperar esse período de que eles têm que se adaptar, né? Então daí chamei minha amiga Daniele Graziani, que é uma pessoa maravilhosa aqui para Curitiba que trabalha com comportamento animal. Falei, Dani, socorro. Dani veio e falou, amor, você não pode... Olha a história. Ela falou pra mim assim, eu falei, tinha um spray d'água porque era pra pôr na cara deles se eles brigassem. Me falaram, eu falei, vou fazer. Ela falou, meu amor, você faz isso com o casal? Deixa os dois se agarrarem para depois jogar água quando tu tá atendendo? Então tu não pode fazer isso com os bichos. Então assim, eu fui aprendendo sobre aquela situação, né? Eu fui lidando com aquela situação. Ela falou, tu não pode apresentar os dois agora, né? Tu tem que esperar eles se experienciarem, tu tem que esperar um sentir o cheiro do outro. Veja se não é relacionamento, gente. Veja se isso não é tolerar a frustração. Desorganizou minha casa inteira, então tá aqui, ó, aqui é o quarto da minha filha. Tá aqui dentro o legume, o nome dele é legume. O legume tá aqui dentro porque ele não pode se encontrar com a Maitê, então eles se cheiram pela fresta, tem todo um rolê eterno pra mim. Por quê? Se eu quisesse as coisas do meu jeito, eu já estaria muito frustrada, porque não saiu do jeito que eu queria. As coisas têm um processo. Eu tenho certeza que nós vamos viver ainda esse momento, não eles agarrados, mas assim, eles próximos e talvez brincando. Mas para isso eu vou ter que produzir em cima. Para isso, eu vou ter que tolerar a espera do plantio de uma situação para depois colher. Por que a gente sofre por causa da frustração? Porque a gente planta, dá 5 minutos, a gente planta um morango. Dá 5 minutos fala, nossa, pega o chantilly que eu já vou colher. Não, amor, peraí. Quanto tempo tu acha que vai demorar? Não é assim. Certo? Por quê? Porque a gente quer as coisas para ontem, porque a gente não quer saber de processo, porque a gente quer as coisas mastigado, porque a gente já quer que seja na hora que a gente quer. E não, as coisas não são na hora que a gente quer. Ah, então eu não deveria ter pego o gato, porque se eu soubesse que ia demorar um mês eu teria pego? Teria pego, porque o meu desejo era ter o gatinho em casa. E meu desejo é viver isso com os meus filhos. Só que tem um tempo de processo, né? E eu tenho esse tempo de processo que me deixa um pouco tensa, mas não a ponto de tirar o meu equilíbrio emocional, porque graças a Deus, depois de muito esforço, eu adulteci e eu compreendi que as coisas não são do meu jeito. Eu fui estudando e fui vivendo algumas coisas na minha vida e compreendi que não, Ana Luísa, não, a vida não é bem do jeito que tu quer, na hora que tu quer, certo? Quando eu aprendi isso, eu me tornei mais humilde, né? Eu comecei a compreender, nossa, olha que mimada, nossa, olha que intempestiva, nossa, que teimosa que eu posso ser em várias situações. Em vez de eu ficar me fingindo de alecrim dourado ou de eu me vitimizar, eu escolhi o meio do caminho. Qual que é o meio do caminho, gente? É eu perceber os meus padrões de sombra. É eu saber que eu posso ser essa pessoa que tem as sombras, que eu posso não, eu sou, todos nós somos, ninguém aqui é diferente, essas 260 e bolinha pessoas e eu não somos diferentes no sentido de que todos temos sombra. O que faz a gente diferente, uns mais bem resolvidos do que outros, é a percepção dessas sombras, a conscientização dessas sombras e o consequente elaboração delas, manejos, identificar, então ver como é que eu vou lidar com essas sombras. Essa é a diferença entre algumas pessoas e outras, mas todas têm sombra, todos nós temos, né? Então hoje eu já consigo perceber que as coisas não vão ser do meu jeito, que levam tempo e que se eu escolho eu preciso bancar, né? Porque as nossas escolhas têm consequências. Não adianta eu colocar no do outro, né? Não adianta eu culpar alguém pelas escolhas que eu faço. Eu preciso me responsabilizar por elas e eu preciso tolerar o processo. Por isso que a gente vê tanta gente desistindo das coisas. Por isso que a gente vê a galera não continuando, perseverando nas situações. Por quê? Porque eu queria que fosse já. Nessa era que a gente vive, então, muito tecnológica, tudo
a um touch de distância, a gente vê que as pessoas estão muito impacientes para ler um livro, as pessoas estão muito impacientes para escrever à mão. Por quê? Porque é tudo muito rápido, quero agora, quero já. Isso não é estado de presença, não é, né? E aí eu tive a humildade de saber que eu compreendo e trabalho com pessoas, não com animais, e chamei a Dani, que faz isso maravilhosamente bem, para vir me ajudar, e ela me disse como eu ia fazer com o gato, com o cachorro aqui dentro da minha casa. Porque eu não fui teimosa de fazer do meu jeito, na minha pressa, já colocar os dois juntos, sendo que isso poderia gerar um conflito que eu não ia conseguir administrar depois. Então, eles ainda não se conhecem bem. Então, a minha filha tá dormindo na minha cama, porque o gato tá dormindo no quarto dela, e daí eu fecho um pra cá, o outro pra lá, daí só cheira pela fresta, daí um come comidinha pra fora, o outro pra dentro, pra eles comerem juntos, pensar, ai, quando essa pessoa se aproxima, minha irmã se aproxima, tem comida, ela é legal, e coisas assim que eu vou ter que ficar fazendo por um bom tempo. Né? Você pensa assim, nossa, Ana, mas você não tem mais nada pra fazer da vida? Eu me pergunto também, nossa, Ana Luísa, eu não tenho nada pra fazer quase, né? Não atendo o dia inteiro, não tenho 2 filhos, e yoga, treino, amigos e tudo mais, toda essa vida aí. Tenho, mas se a gente se organizar, a gente consegue fazer as coisas que são importantes pra gente na vida. Se a gente não tiver preguiça, se a gente não tiver resistência em ser adulto, em lidar com as coisas que a gente precisa lidar, a gente consegue, mas é que a gente quer que seja fácil. Ah, não, dá muito trabalho. Ah, quero que seja fácil. Fácil? O que é ser fácil? É não precisar lidar? Porque esse que fica, pra mim, fica uma coisa meio deturpada do fácil. O fácil é não fazer isso, é não ter que lidar com a situação. Eu não acho que precisa sofrer, gente. Eu não tô sofrendo. Porque cada vez que eu entro ali e vejo ele, e ele tão fofo demais, ai, ele é muito fofo. Eu penso que bom que eu peguei ele. Só que isso não quer dizer que eu não vou ter que lidar com coisas. É igual relacionamento. Ah, eu não quero, né? As pessoas dizem, ah, eu não vou me relacionar porque relação dá muito trabalho. Gente, o que queria? Que viesse o Ken da Barbie, né? De preferência não falasse. Viesse de plástico, já não precisa tomar banho, não fala. Daí fica fácil, né? A gente se relaciona com seres humanos. Nós nos relacionamos afetivamente sexual, né? Afetivo sexual. A gente se relaciona com amigos, a gente se relaciona com família, a gente se relaciona no trabalho. E tudo isso, gente, denota que a gente lide com as coisas. Não é que é difícil. Então as pessoas, eu digo muito que as pessoas falam assim, ai, mas é complicado. Ai, é difícil. Ai, eu não consigo. Tá, mas espera aí, por que não dá para olhar para um outro viés? São tarefas de adulto, adultos se responsabilizam. Né? Adultos têm responsabilidades, precisam se responsabilizar. Alguém disse aqui, ó, dá trabalho ficar sozinha também. Tudo dá trabalho, gente, mas eu não trabalho no sentido ruim. Por que trabalho é ruim? Vocês acham que trabalhar é ruim? Se vocês acham que trabalhar é ruim, tem alguma coisa meio estranha no trabalho de vocês, porque trabalhar é bom. Então, assim, é esse viés que a gente dá de coisas onde a gente precisa lidar e manejar como se fossem coisas ruins, né? Então a gente quer as coisas sentado no sofá, que coisas incríveis aconteçam sentado no sofá. Quero viver um filme da Disney aqui com a minha família, com dos 2 bichos. Ai, mas eu não quero ter que lidar com, ficar olhando, cuidando, chamando alguém pra ajudar. Eu não quero comprar tudo, vir me fugar o bicho, gastar dinheiro. Ai, não quero. Só que daí eu vou deixar de viver uma experiência afetiva, porque eu não quero lidar com aquilo que vem. Então aí vocês vão deixar de namorar, de se envolver com uma pessoa bacana, ai, porque eu tenho medo de me magoar. Ou vai deixar de terminar um relacionamento falido, ai, porque eu não sei ficar comigo, sabe? Então assim, aprende, gente. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para desenvolver, não tem ninguém nasceu pronto, né? Todo mundo tem as suas dificuldades, coisas para administrar, mas quando eu faço birra, quando eu sou possessiva, quando eu sou apegada, quando eu sou teimosa em excesso, quando eu sou manipuladora de emoções, quando eu me acho a vítima do mundo, é porque eu sou infantil, eu não estou amadurecida no meu emocional, no meu psicológico, e eu preciso então começar a me
desenvolver, a ficar adulto, porque daí eu digo que os outros são infantis. Ai, meu namorado é muito infantil. Se tu ressoa com uma pessoa infantil, ou tu tá de mãe, tá? Dessa pessoa que é infantil, ou tu é tão infantil quanto. Então, gente, parem de dizer nos outros, ai, porque o outro, e olhem o que tem disso em vocês. Peguem essa responsabilidade e transformem essas características em algo positivo, algo que faça a vida de vocês se transformar do jeito que vocês dizem que desejam. Então, tolerar a frustração é coisa de adulto. Intolerância à frustração é coisa de criança. Vocês que têm criança, por favor, façam um favor para a humanidade, frustrem as crianças de vocês. Digam não para as crianças de vocês. Deixem que essas crianças percebam que a vida não é Disney, né? Adoram levar vestido de princesa, ninguém conta a realidade, ninguém mostra as princesas reais, né? Tem um livro muito maravilhoso sobre as princesas da vida real, que são essas mulheres maravilhosas, tipo Frida Kahlo, né? São mulheres que fizeram a diferença. Então, gente, para de se economizar, para de se vitimizar, para de falar que o outro faz isso e aquilo com você. Se tu tá se relacionando com pessoas sempre no mesmo perfil e isso te deixa frustrada, tu está fazendo com que a tolerância permaneça na sua vida, não mudar o seu padrão de funcionamento, seu padrão de comportamento, né? Então tudo aquilo como que tu tem a atividade frente ao que te acontece? Como é que tu age em relação àquilo que te acontece? Tu é vítima daquilo que te acontece? Tu senta e diz como a vida está sendo má contigo? Como é que tu se sente quando fica desconfortável? Tu larga? Veja aí, né? Eu sempre peço para vocês terem um caderno que pode ser útil para que vocês possam anotar aqui nos nossos encontros semanais. Como é para ti a espera? Como que é para ti ouvir não? Como que é para ti, de repente, não ser considerada a pessoa mais fofa, mais linda, mais interessante? Como que é para ti esperar o morango germinar, esperar o morango tá pronto para colher e depois esperar ele tá maduro para comer? Como que é para você? Porque é isso, gente, a gente precisa viver num estado maior de presença. E o estado de presença nos pede que a gente tolere os processos. Gravidez, gente, na natureza tem tudo. Na natureza tem tudo, gravidez. Independente se tá feliz ou não grávida, o bebê nasce em 9 meses. Se nascer antes não vai ser bom para a mãe, não vai ser bom para o bebê. Então, assim, independente de que você tinha planos, não, aqui daqui 3 meses já queria que nascesse porque eu tô a fim de fazer uma viagem, ou tenho um projeto profissional. Então, assim, eu quero que mame 15 dias e quero que nasça em 3 meses. Pode ser, natureza? Não, não pode ser. Essa é a resposta. Os processos levam o tempo necessário, igual terapia. Mas quanto tempo que demora muito. O quê? 9 meses em terapia? Porque é o que eu digo para as pessoas. Começou a terapia, gente, pelo menos 9 meses. Por quê? Porque é o tempo de uma gestação. Pelo menos 9 meses. Quem nunca fez terapia vai ser mais, tá? Pelo menos assim, na terapia convencional, psicoterapia. Eu sei que existem outros tipos de trabalho, tô falando da psicoterapia, que é com que eu trabalho. 9 meses. Não é muito tempo. Mas eu achei que nessa sessão aqui eu já ia sair com o meu problema resolvido, né? Afinal, tô vendo uma pessoa que parece saber tudo na internet. Alguém idealizou, porque essa pessoa é só um instrumento de percepção, de que tu possa se perceber através de perguntas e pontuações inteligentes, competentes, sim, mas que tu mesmo vai te trazer as respostas. Então é isso, gente. A pessoa chega, às vezes, nossa, peraí, tenho que tolerar desrespeito e grosseria? Não tem que nem deve, né? Isso não faz sentido algum, né? Isso aí é se autoagredir, né? Então, assim, tolerar a frustração é se pôr num lugar diferente, é se colocar no lugar de... Oi, Lari! Oi, amiga! Beijo! É se colocar no lugar de experienciação, do tipo, tô com medo. Vai, amor, vai com medo. Tô desconfortável. Vai desconfortável. Ou vocês acham que quando eu pensei em pegar o gatinho, eu
Não imaginei que a minha vida ia mudar toda. Eu imaginei, tá? Só que um pouco eu tive uma expectativa de momentos mais fofos do que tá rolando. E não são. E eu não estou arrependida, porque eu quero experienciar, né? E eu sei que em algum momento isso vai ser gostoso. É igual num relacionamento, tá? Que a gente tá num relacionamento e aí às vezes alguma pequena coisa me incomoda, eu já não quero tolerar. Ou às vezes eu tô sozinha comigo e no meu menor vazio existencial já quero colocar alguém pra dentro da minha casa porque eu não quero tolerar. Às vezes eu tô no trabalho e daí alguém, né, me cobra alguma coisa, mas eu não posso ser cobrado porque eu sou a pessoa que mimada. Eu já não quero me ficar no trabalho. Vocês percebem, gente, quanta infantilidade na idade adulta, né? Então assim, a gente tem que perceber, nada vale para todo mundo. Então existem relacionamentos onde a gente tem que investir mais, sim, a gente tá fazendo corpo mole, e existem relacionamentos que tá na hora de abrir mão porque não faz sentido e a gente não abre por apego. Existem a mesma coisa em relações de amizade, em relações profissionais, e isso é de caso a caso. Portanto, tudo que eu falo aqui, vocês peguem... Oi, Caio! É com amor, tá? Tudo que eu falo aqui, vocês peguem e contextualizem. Coloquem na vida de vocês, de que maneira isso serve para vocês, dentro da situação de vocês. Não existe receita de bolo, fujam de receita de bolo, fuja do 10 passos para, fuja de coisas prontas que dizem que serve para todo mundo. O que serve para todo mundo é um esqueleto, um esboço, a superfície. De cada um tem que ter uma análise. Adoro essa música, Gra. Tem que ter uma análise muito profunda, individual. Por isso os processos de autoconhecimento, porque aquilo que eu tô apontando no outro, que eu não tô tolerando no outro, que eu tô colocando como expectativa no outro, é coisa nossa, gente. É que eu não tô olhando em mim. Eu acabo sempre me sentindo menosprezada. Eu acabo sempre me sentindo sozinha. Eu acabo sempre me sentindo deixada de lado. Peraí, mas sempre isso acontece contigo e o mundo que tá errado? Não é o teu padrão de funcionamento? Gente, as coisas se repetem na vida da gente, eu acho que tá todo mundo errado. É o Caio, o Pedro, o João, o André, o Mário, tá todo mundo errado. Eu sou um anjo, eu tô aqui, só me aparece esse rolê aí, desse comportamento, isso não tem nada a ver comigo, porque o mundo tá perdido. Eu tô ótima, obrigada. Isso é muita arrogância, né? Por quê? Porque eu não quero tolerar a frustração de perceber que eu tenho sombras para levar para minha terapia. Eu não quero tolerar a frustração de perceber que eu não olhei para o meu emocional, mas que eu aponto o dedo para todo mundo e sei o defeito de todo mundo, mas nunca olhei para os meus, porque sou fofa, né, gente? Então, eu tô dizendo isso para vocês, não é da teoria que eu estudei, não, foram das coisas que eu vivi. Eu já contei algumas coisas da minha vida, já contei para vocês que eu fui criada bem mimadinha, né? E que eu vivi coisas em que eu fui me desenvolvendo de uma maneira a conceber que as coisas não iam ser do meu jeito. A maternidade foi meu primeiro tapa daquele de deixar os dedos na cara, né? Porque daí não era mais o meu horário, não era o meu sono, não era o meu programa, não era nada meu, né? Isso aí já foi, assim, pra mim, nossa, meu Deus, eu não sou nada nesse mundo. Eu me recolhi a minha insignificância. Esse foi, acho que o meu primeiro grande chacoalhão. Isso faz 10 anos, dali pra cá foram muitos, né? E eu agradeço, a maternidade foi algo maravilhoso na minha vida. Eu tolerei todo aquele processo, foi super complexo pra mim, tá? Pra mim foi uma maternidade super complexa e hoje meus filhos estão grandes, estão lindos, eu olho e falo, nossa, mandei bem, né? Eu e o pai deles mandamos bem. Mas assim, tudo foi porque eu tive que lidar com muitas frustrações, né? Para situações muito felizes a gente também lida com frustrações. A gente tem que parar de achar que a mãe da gente e o pai da gente vão resolver a nossa vida nessa altura do campeonato. Ou daí delegar para um filho, ou delegar para o marido, ou delegar para alguém resolver a vida da gente, né? A gente precisa resolver os nossos rolês internos para a gente poder ter um bom relacionamento.
Aquilo que eu reclamo que eu não tenho no meu relacionamento é o que eu aceito. Por que eu tô reclamando? Se não tá bom pra mim, eu vou lá, resolvo com a pessoa, eu saio do relacionamento. Eu não posso querer ficar transformando os outros, porque eu não tolero a frustração do outro não ser do jeito que eu quero. Né? Eu não tolero a frustração daquele trabalho que me disseram que ia ser não sei o que, eu fiquei imaginando, cheguei lá, não era. Gente, é tudo assim. Primeira vez, ó, quando perde a virgindade. Alguém vai dizer, não, foi exatamente como eu imaginei, pétalas caíram, tava rolando aquela música de Beethoven, foi lindo, não que seja feio, mas assim, é diferente. Parto, amamentação, gravidez, primeiro trabalho, gato, cachorro. Nada é do jeito que a gente expecta. Só que o problema não é com a vida real, como ela se apresenta. A vida real se apresenta verdadeira. As experiências se apresentam de maneira verdadeira, bela. Não é porque não é fofo o tempo inteiro que não é belo. Viver é belo. Experienciar, se desenvolver, crescer e expandir até em relação às coisas difíceis é bonito. Porque nós não estamos aqui para comprar blusinha. Nós estamos aqui para crescer, para se desenvolver, para assumir as coisas que a gente faz, né? Então, assim, os filmes, as expectativas da nossa cabeça, elas não são reais. E por que a gente se apega a elas? Parar de brigar com a vida, não é a vida que tem que mudar, assim, né? Não são as experiências, não são os processos que demandam tempo que tem que mudar, é a gente que tem que perder a urgência de ser atendido prontamente, de ser imediatista, de ser mimado, de ser apegado, de ser possessivo, de ser mandão, de ser centralizador. Nossa, Ana, eu não sou assim, mas a minha vizinha é. A minha mãe é assim. Meu namorado sim, mas eu não, eu sou um anjo. Fofura. Olha pra mim. Olha que loirinha, fofa. Sou linda, querida, boazinha. Né, Maria Vitória? Né, amor? É só isso mesmo. Maria Vitória é uma das pessoas que a gente conversa bastante sobre as sombras. Assumimos nossas sombras, falamos nossa amiga, vamos continuar na terapia, não é? Porque é isso, assim, tem o lado fofo, o lado delicado, o lado gentil, o lado humano, o lado delícia? Tem, eu tenho, Maria Vitória tem. Mas nós temos todas essas características que acabei de falar. E vocês, 284 pessoas, 288, 287, fora Maria Vitória, que eu já assumi por ela e por mim, vocês também têm as mesmas características. Te amo, amiga. Todos nós temos. Então a gente precisa começar a olhar com mais sinceridade para isso e parar de hipocrisia, sabe? Parar de, eu não, nossa, eu não, eu não. Só quando ninguém tá vendo. Daí sim, mas não, na frente dos outros eu sou anjo. Pra quê, gente? Eu sinceramente digo pra vocês, quem é totalmente anjo o tempo inteiro, eu tenho um pouco de medo, as orelhinhas de lobo aqui, o faro de lobo, Jesus, medo? Não, eu gosto de gente de verdade, eu gosto de experiências reais, e não é se eu gosto ou não gosto, só elas existem, não existe nada fora as experiências reais, é aquilo que precisamos desenvolver enquanto seres humanos, né? A gente precisa crescer, né? Essa live é um convite à autonomia emocional, essa live é um convite à emancipação emocional. Tu pode analisar a tua história com o teu psicólogo na tua terapia, mas tu não pode culpar pai e mãe com 30 anos na cara, 40 anos na cara. Tu pode sentir as suas coisas e chorar as suas coisas, mas tu não pode se vitimizar dizendo que o mundo é horrível e que não, tu não pode fazer isso se tu quiser ser feliz de verdade. Porque ser feliz denota arregaçar as mangas e lidar com as tuas coisas. Se eu quero ter um gato e um cachorro, Pita, a amiga, estava contando a história do gato e do cachorro. Se eu quero ter um gato e um cachorro, eu vou precisar lidar com eles. Eu não posso deixar que eles se matem de brigar até que eles mesmos se resolvam e fechar a porta, porque eu sou responsável por essa escolha. Então eu preciso lidar com isso, mudar toda a minha casa para que em um momento eles possam se olhar e não se matar e estarem no sofá com a gente do jeito que eu sonhei. Então eu vou falar pra vocês, tá? Bem da psicanálise, princípio da realidade. Oi Bru, ó, outra paciente aqui, fofa. Quanto tempo também, tá tu e uma outra paciente minha aí, também falei pra ela, quanto tempo? Vocês gostam de me ouvir falar mesmo, hein, gente? Vocês são fofas, hein? De novo aqui. Então vamos lá, psicanálise, princípio da realidade, princípio do prazer.
Se a gente vive sobre o princípio do prazer, significa que, o quê? Eu abro a boca, sou voraz, eu quero agarrar, engulo qualquer coisa, porque eu quero prazer, me dá esse chocolate aqui, comer a comida, nada, tô preocupado com a saúde do meu corpo, quero sentir prazer, engole tudo. Tá, 5 minutos, não foi nada bom pra você. Ok, princípio do prazer. Imediatismo, prazer, a longo prazo, resultado ruim. Princípio da realidade. Seguro a questão do prazer. Lido com não poder sentir o prazer agora. Lido com isso. Tendo prazer no processo, um prazer bem mais lento, que não é aquele prazer... é assim. Ok, não tá tão ruim, não tá tão péssimo, tô lidando ok, neutro. Eu vou ter o prazer lá na frente. Lidando com o princípio da realidade, eu vou ter o prazer lá na frente. E um prazer consistente, um prazer de adulto, né? Porque não é possível que eu, enquanto adulta, não consiga comer o arroz e feijão antes do chocolate. Eu posso escolher não comer. É muito diferente. Vocês percebem a diferença entre necessitar e escolher? Gente, eu, quanto adulta, se eu escolher comer diamante negro todo dia antes do arroz e feijão, eu posso. É uma escolha minha. Agora, se eu não gostaria de comer e eu não consigo porque eu não tolero a frustração, eu estou no cativeiro da minha infantilidade. Nossa, escrevam isso. A diferença é entre escolher e necessitar. A criança, às vezes, não tem córtex pré-frontal suficiente para não comer. Então, ela vai comer escondido no banheiro, vai voltar com a boca assim e vai falar que o chocolate sumiu. Ah, o gato comeu. Ah, o gato comeu. A tua boca cheia de chocolate. Porque a criança não conseguiu. Agora, eu vou comer escondida de quem? De mim, né? Mesma. Só se for. Então, assim, eu escolho comer, almoçar chocolate todo dia. Ok, amor, depois tu vai lá e vê qual vai ser as consequências. O legume comeu. Né? Ou eu escolho comer e fico de boa. Agora, se eu como sofrendo porque eu não queria comer, mas eu não tolero a frustração, aí tô ferrada, fodida. Porque daí eu não tô sendo dona de mim, eu não tô sendo rainha da minha existência, eu não tô sendo protagonista do meu palco, autora da minha história, tô sendo coadjuvante de mim. Ai, gente, é triste, me deu até um negócio de pensar, coadjuvante de si. Não. Não admitam ser coadjuvantes da própria história. Não vamos aceitar, vamos fazer uma hashtag, uma camiseta. Somos todos protagonistas da nossa história. Por quê? Porque eu sou adulto. Porque eu pago boleto. Você acha que esse adulto é só ficar fazendo tudo ao contrário do que me faz bem e pagar boleto? Né? Que boleto, independente de tu ter inteligência emocional e maturidade emocional, eles chegam igual. É muita sacanagem, fica só com essa parte. Então, gente, tolerar a frustração respirar com presença, lembra do princípio da realidade. Adultos, a realidade é bonita. Não, a realidade é dura, Ana, o mundo não é bom. Sim, meu amor, viveu na Disney até hoje. Tava lá no show de Truman. O mundo não é a Disney, as princesas. Por isso que assim, olha, gente, eu nunca gostei dessa história das princesas. Lá na Disney levar, minha filha pra pôr roupa da princesa. Com a princesa. Escuta, o que tá vendendo nessa história? Não tem autonomia nisso. Não quero. Tá? Não, Luísa, você tá sendo radical. Talvez, também tá tudo bem. Né? Tá tudo bem se eu estiver sendo... Não quero. Vida real, princesas da vida real. Mulheres autoras das próprias histórias, que fazem algo legal, seja de salto, sem salto, tatuagem, sem tatuagem, homens também que fazem as suas histórias. Porra, imagina aquele príncipe também que tem que estar sempre acordando alguém, tem que estar sempre carregando alguém, curando alguém, tem que estar sempre dando conta, nunca pode ser acolhido o príncipe, porque o príncipe tem que sempre proteger a donzela, que também não tem nada pra dar, vai ficar lá... Sabe? Não, isso não é vida real. Então parem de cultivar essa lógica na vida de vocês. Vocês merecem ser acolhidas, assim como os homens merecem ser acolhidos. Vocês merecem aprender a acolher, assim como os homens merecem aprender a acolher. Vocês merecem ter autonomia emocional e serem autores das próprias histórias, reis e rainhas dos caminhos de vocês. Ana, o que significa isso? Você ter sucesso lá, uma super, todo mundo te conhecer, ter um trabalho na internet? Não, gente. Isso é da pessoa que curte fazer isso. Tu
pode ter sucesso e ser rei e rainha da sua história na sua comunidade, dentro da sua casa, do jeito que tu escolher. Desde que tu tolere a frustração. Ah, mas eu quero muito eu quero ganhar 1 milhão. Ai, mas olha lá, você viu a fulana blogueira, ela ganhou 1 milhão, nossa. Amor, o que tu tá fazendo pra ganhar 100 reais? Então, o que eu vejo a galera idealizando umas paradas muito doidas, mas a atividade da pessoa, tipo, não tem. É muito pequena. Eu quero muito um relacionamento bom. Ah, tu quer um relacionamento bom? Muito, quero muito. Tá, daí começa a fazer terapia. Tá, mas olha as tuas atitudes. Tá vendo como tá infantil? Nossa, é mesmo, Ana. Tem razão. Então, quer dizer que esses relacionamentos que eu tenho é porque eu tô ressoando nisso, é que eu me comporto assim? Bingo. Isso. Nossa, né? Gente, eu até hoje, eu tenho muitos anos de terapia. Por quê? Psicólogas e psicólogos que estão aqui, pelo amor de Deus, façam terapia. Gente, deem preferência de fazer terapia com psicólogos que façam terapia, tá? Porque assim, a gente tem tanto coisa que nem vocês, e se a gente não mexe aqui, não tem como muito levar de boa aí com vocês, não, tá? Então, eu tenho muitos anos, Maria Vitória também, que é psicóloga, tá aqui, tem muitos anos de terapia. Até hoje eu olho e falo, nossa... E falo pra minha psicóloga, eu não acredito, Adri, é Adriana o nome dela, eu não acredito que eu tô sentada aqui ainda falando disso. Daí ela fala, amor, quer trocar de trauma? Não tem como trocar de trauma, a gente vai suavizando o trauma, trocar não dá, entende? Então assim, eu tô contando isso pra vocês compreenderem que isso é coisa de ser humano, não existe gente curada demais, bem resolvida. Não, é que eu já, né, tô falando aqui pra vocês, você acha terapia, minha fase de terapia já foi, né, eu já transcendi, já tô vivendo a iluminação, não é só o cabelo que tá iluminado assim nesse nível, eu estou no processo. Eu tô no processo de me desenvolver. E é por isso que eu tô dizendo pra vocês que hoje eu alcancei muitos dos meus objetivos na vida. Amém. Assim está feito e vai continuar sendo. Mas por quê? Porque eu me responsabilizo pelas minhas escolhas. Inclusive, às vezes eu tenho que abrir mão de algumas coisas para descansar. Porque a minha dificuldade não é pegar o boi pelo chifre. A minha dificuldade é largar o boi. Então cada um tem a sua. Então vocês têm que pensar qual que é de vocês. Se vocês produzem demais no automático, isso também não é ser produtivo. Se vocês estão com a bunda sentada 1 ano no sofá, achando que vão ficar ricos, isso também não vai trazer coisas boas para vocês, né? Se eu quero um relacionamento muito legal, mas eu não ponho numa experiência de me desenvolver emocionalmente, não vai ter esse relacionamento legal. Se eu tenho dificuldade de ficar sozinha e eu não faço nada pra melhorar isso, eu nunca vou aprender que comigo eu não tô sozinha. A minha companhia, que é tão bom, a minha companhia. Se eu não consigo me abrir e não consigo perceber que eu posso me entregar e vincular com alguém, eu vou me tolir da oportunidade de viver um amor. Então, é tudo sobre nós, né? É tudo sobre nós. É tudo sobre como escolhemos nos desenvolver. É sobre como escolhemos ou não crescer. Se eu me olho no espelho e digo pra mim, eu escolho crescer. Digam aí pra vocês, né? Se vocês escolherem, eu escolho crescer. Gente, falou? O universo anotou? Vai vir coisa pra vocês fazerem. Não, mas eu quero crescer sentada no meu sofá, né? Vendo um seriado novo tão legal. Nossa, tô me expandindo lá no meu sofá. Não dá. Assim não é expandir, assim é estacionar. Claro que muitas vezes a gente tá no sofá vendo Netflix, mas se tu ficar a vida vendo Netflix no sofá, não vai vir essa expansão. E se tu também sair andando por aí, desesperada, no automático, atropelando o mundo, sem nenhuma presença, isso não é expandir, isso é se automatizar, isso é se atropelar. Caminho do meio, gente. Equilíbrio, não acredito muito nessa história. Eu acho que ou a gente tá mais focado aqui, ou a gente tá mais focado aqui, a gente vai dançando. Mas caminho do meio eu acredito. Um pouco aqui, eu dou uma desviada, dou uma pegada nos matinhos, dou uma derrapada nos matinhos, volto, derrapada nos matinhos, volto. Entende? Acredito nisso, acredito em vida real, acredito em processo possível, acredito numa psicologia resolutiva, né? Não nessa coisa de ficar a vida sentada. Porque assim, gente, uma coisa eu quero contar pra vocês. Fazer terapia não é a mesma coisa que estar
vivendo a terapia. Fazer terapia, às vezes sentar a bunda ali e reclamar e ter alguém para te acolher e te ouvir, tá? Viver a terapia é fazer e produzir, é viver e colocar na prática, é falar e colocar na prática a sua mudança, né? Alguém tá perguntando qual é a minha abordagem. As pessoas sempre me perguntam isso, gente, eu não respondo. Por quê? Agora eu vou responder, tá? Porque daí tem um monte de gente assistindo e as pessoas já ficam sabendo. Porque eu já não sei mais dizer qual é a minha abordagem, porque eu estudei muita coisa e eu tenho o meu jeito de trabalhar. Então a minha abordagem sou eu mesma. Assim, qual que é a tua linha? Eu falo, depende do peixe, né? Cada peixe precisa de uma linha. Mas assim, a minha abordagem, eu comecei lá quando eu me formei na sistêmica, psicologia sistêmica e familiar. Estudei muita coisa de casal, muita coisa de atendimento familiar, sempre vendo o ser humano como um contexto, né? Dentro de um contexto, sempre, né? Interdependente, blá. Depois eu estudei muita coisa, psicanálise eu estudei muito porque eu amo. Depois eu estudei 3 anos de psicologia corporal, vivencial, processo muito lindo, que fechou com tudo, onde a base é Reich, ali é a psicanálise. Aí eu fiz sexualidade humana, lá na USP também, que é uma coisa que tem uma base psicanalítica bacana. E aí eu fui estudando, eu estudo muita coisa, eu leio muita coisa e eu tenho o meu jeito de trabalhar. Então, assim, eu nem sei, por isso que eu nunca respondo exatamente, porque eu nem sei mais dizer qual é a minha linha. Eu sei que se é para dizer alguma coisa da minha abordagem realista, uma abordagem assertiva, uma abordagem resolutiva. Tipo, estamos na terapia, vamos viver, vamos funcionar. Não temos aqui, sabe Deus, eu não sei se eu tenho 100 anos para estar aqui. E também não sei se eu tenho só um mês, então não vou me atropelar, mas também não vou sentar minha bunda para sempre no sofá. Eu vou no caminho do meio. Então vocês que estão me ouvindo, por favor, vejam o que é que vocês precisam tolerar nos processos de vocês. De que maneira vocês precisam adultecer? O que é que vocês precisam fazer para tolerar mais? O que vocês não toleram? O que frustra demais vocês? Anota aí. Anota. Eu preciso me frustrar menos em XYZ. Amor, trabalha nisso, faz terapia. Ana, mas é caro. Tá bom, é caro, mas eu vejo uma galera falando que terapia é caro, mas tá cheio de blusinha nova, né? Cheio de rolê massa, cheio de iFood. Então, gente, de novo, é foco e objetivo. Quanta viagem já de rolê aleatório e roupa eu deixei de comprar para fazer retiro, para fazer processo terapêutico, para fazer mapa astrológico, para fazer tarô, para fazer psicoterapia, para fazer... Nossa, falavam assim, tem retiros, quanto é? Nossa, não me chamem mais para sair. Não, mas você viu que linda aquela blusinha, amiga? Ai, amiga, não vou comprar, tem o retiro. Porque eu quero me desenvolver. Então, é objetivo. Se eu não consigo tolerar a frustração de não comprar uma blusinha, eu preciso crescer. Concordam comigo? Que eu preciso me desenvolver? Porque senão eu vou estar sempre sendo refém das minhas vontades, eu vou ser sempre refém, cativeiro do meu prazer imediato, vou viver a vida reclamando que eu não alcanço meus objetivos. Sim, amor, mas tu não fica mais no teu objetivo, né? Vai, tijolinho, 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 né? Compreendem que isso tudo quer dizer? Bom, meus amores, deixa eu dar uma rolada nas perguntas, mas eu acho que assim, eu acho que eu me fiz compreender, né? Passei a mensagem de que tolerar a frustração é um processo para quem quer aprender a tolerar a frustração, quem quer crescer. Se tu não quer crescer, não quer assumir as suas sombras, não quer perceber seu apego, não quer perceber sua posse, sua mimadice, sua teimosia. Se tu não quer olhar para isso, em vez de ficar olhando e vendo nos outros... Ai, Caio. Aí eu não vou poder aprender a tolerar. Retiro xamânico é tudo de bom, Danilo. Maravilhoso. Então é isso, gente. Decidir, não, eu decido, vai lá. Mas daí pede pro universo, fala assim, universo, quero aprender a tolerar a frustração. Daí o universo manda, não, mas não era assim não. Ai, que falta de respeito, não era assim que eu queria não. Viu, gente? Vamos aceitar mais a vida como ela, a vida é bonita, real. A vida é real, tá bom? Então é isso. Obrigada pela companhia, mais um dia de live, mais uma terça-feira deliciosa. Adoro estar aqui com vocês, é um prazer pra mim. Espero que todos usem as mensagens que eu trago com amor, só pra inspirar, porque eu não mudo a vida de ninguém, gente, só a minha,
Nem a dos meus filhos, se eles não quiserem. Quando eles crescerem, tá bom? Beijo no coração de vocês, boa noite e até semana que vem.